Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tá, um cantinho aqui de sempre, né? Então é agora. Vai deixar aqui. Obrigado. Tá. Meus irmãos. O dia chega. A hora chega. O tempo, ele nos leva a oportunidades. Refletimos sobre cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que passa. Nós temos oportunidade de refletirmos sobre nossas vidas, sobre tudo aquilo que nos envolve, implica nossas atitudes, implica em nossas escolhas. E a gente, de um modo ou de outro, temos que nos movimentar, temos que dar um passo. A inércia, ela não é do cristão. O cristão, ele está em movimento, ele está ativo. Muitas vezes erra, mas o cristão, ele erra tentando acertar. E eu creio que Deus me trouxe até a data de hoje, vivo, para ter a oportunidade de tentar acertar. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28. Amém? Todos abriram? A partir do versículo 1, diz o seguinte: diz o seguinte: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando, deixa eu ler de novo, vou ler de novo 2. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele, tremeram os guardas, e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres:
não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui porque ressurgiu, como ele disse: vede o lugar onde jazia. Amém? Versículo 1 até o versículo 6, para nós refletirmos. Meus irmãos, como eu disse logo no início, nós estamos em uma situação, podem se assentar, perdão. Estamos em uma situação de tempo, de momento, de decisões, de atitude. Nós vivemos nesta terra com um propósito. O propósito de conhecer a Cristo. O propósito de recebermos a graça de Cristo, que foi entregue na cruz, onde ali aconteceu a reconciliação, ali aconteceu o perdão, ali aconteceu a misericórdia, ali aconteceu o maior evento de ter uma cédula de condenação rasgada, que não recai qualquer mais peso sobre nós. Ali aconteceu a liberdade, não vivemos mais em uma escravidão. Ali, Jesus disse: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Mas ali também ele disse: por que me desamparaste? Mas no fim de tudo, ele disse: está consumado. Para chegar a este momento, levou um processo. Um processo que Jesus vinha anunciando a todo tempo que iria acontecer. Ele vinha anunciando que aquele episódio ocorreria. E Jesus, neste processo, foi posto a um julgamento, foi posto a interrogatório, foi posto adiante de testemunhas falsas. Jesus teve, pela autoridade e o povo, um decreto, uma condenação de cruz, uma condenação de morte. E hoje eu refletindo sobre esse processo, esse momento, eu fiquei pensando em Jerusalém, a cidade de ruas curtas e estreitas, em que, em determinado momento, em uma daquelas ruelas, Jesus carregava a cruz. E nesse determinado momento, tinha um local que ele caiu. Ele caiu, e eu imagino o desespero dos soldados que ali estavam, porque Jesus não poderia morrer ali, e tinha que resolver esse trajeto, passar por esse trajeto, para chegar até o local onde ocorreria tudo. Eu imagino aqueles soldados desesperados, porque tinha uma multidão.
E aquela multidão poderia agredi-lo ali e matá-lo naquele local. E ali por perto tinha um homem, um sirineu, um etíope. E ele foi compelido, obrigado a carregar aquela cruz. Mas até esse ponto de carregar a cruz, Jesus caiu em um local onde tem até hoje uma pedra. E naquela pedra Jesus se apoiou para se levantar. E eu penso, quando aquele homem sirineu chegou perto dele, Jesus colocou a mão em seus ombros para se levantar. O gesto de colocar a mão no ombro para aquela cultura era um gesto de aprovação. Nós aqui temos o costume de pegar na mão, de cumprimentar a pessoa pegando na mão, que é uma forma de recepcionar e de reconhecer. Mas lá não. Lá, quando a pessoa passava por um processo de estudo, passava por uma sabatina pelos sacerdotes. E quando a pessoa não gabaritava os questionamentos, o sacerdote ia até aquela pessoa, pegava em sua mão e dizia a ele: você está reprovado. Vá, constitui família, vá trabalhar e vá à igreja, vá à sinagoga, sirva ao Senhor. Mas para seguir o ministério, ele estaria reprovado. Porém, quando o sacerdote colocava a mão no ombro, era o gesto de aprovação. E aquele sirineu foi aprovado. Eu acredito que ele seja o pai de Rufo, que Paulo fala em Romanos 16. Quando Paulo manda saudações, e foram saudações também para Rufo, o aprovado pelo Senhor. Eu faço essa introdução, essa reflexão para nós pensarmos neste processo que Jesus, o Yeshua, se submeteu para chegar até a cruz e morrer por mim e por vocês. Para chegar até a cruz e cravar naquele local todos os nossos pecados. Eu não sou digno de estar aqui, mas ainda com o microfone me dirigindo a vocês. Todos nós somos indignos, mas por todos nós indignos, Jesus foi à cruz. Jesus morreu por nós. Jesus liberou perdão por todos esses indignos. Mas como disse,
tem que haver movimento. Havia uma notícia, um anúncio, uma informação, uma afirmação de Jesus que ele morreria na cruz. E que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus disse isso a todos os discípulos. Mas teve duas mulheres que resolveram se movimentar, que resolveram não ficarem quietas e foram até lá. Nós só temos contato com a revelação de Deus quando nos movimentamos. Nós só temos contato com a graça de Deus quando nos posicionamos, quando tomamos as nossas decisões. Caso contrário, a notícia chega ao nosso coração, mas a graça fica paralisada, porque não decidimos, porque não nos posicionamos. Aquelas duas mulheres se posicionaram e foram até aquele sepulcro. Surgira um anjo e deu a primeira notícia àquelas mulheres: ele não está mais aqui. Ele ressurgiu, ele reviveu, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E quando nós olhamos a ressurreição, quando que ela acontece em nossas vidas? A palavra fala que nós temos que morrer todos os dias e ressuscitar com Cristo. A palavra fala que nós, quando descemos as águas, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E se não ressuscitamos com Cristo, ainda não foi o batismo. Ainda não aconteceu. A ressurreição começa na nossa vida prática, no batismo. Nós decidimos sepultar aquele velho homem, aquela velha mulher, e ressurgir das águas com Cristo. Daí para frente, nós temos a consciência da ressurreição de Cristo. Ele ressuscita todos os dias em nossas vidas. Todos os dias. Ele não está mais naquele lugar. Ele está em nós. Ele está conosco todos os dias, nos direcionando, nos exortando, buscando-nos lá no mundo, fala, volta, como ele fez com Pedro. Pedro falou, vou voltar para lá, vou voltar para a pesca. Desviou e levou um bocado junto, os outros falaram, eu vou também. Aí foi lá pescar. Aí aparece Jesus. Depois deles terem uma pesca frustrada, aí falou, tem de comer? Tem de comer? Tem alguma coisa aí? Aí, tem não.
Aí Jesus falou, lança a rede. Aí João fez aquela reflexão, aquela retrospectiva de tudo. Ele falou, é o Mestre, é o Senhor. Aí Pedro já não queria mais saber de nada, já se jogou na água e foi até o Jesus. Só que Jesus disse a Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu me amas, Pedro, ô Pedrão. Tu me amas, Pedro. Tu sabe de todas as coisas. Ali, verdadeiramente, na prática, Jesus ressuscitou na vida de Pedro. Que ali iniciou, de fato, a conversão genuína de Pedro. Ali Pedro, de fato, percebeu. Ainda que ele foi até o local, naquele sepulcro, viu que Jesus não estava ali, a ficha dele só caiu quando Jesus foi novamente ao encontro dele. Aí ele disse, eu creio no coração dele, Jesus ressuscitou em minha vida. Agora, Jesus ressuscitou. A ficha dele caiu ali. Quando iniciou o processo prático da conversão. E a partir dali, o que falar de Pedro? Se nós formos pegar o livro de Atos, meu Deus do céu, todas as suas andanças, quantas maravilhas foi feita por Deus através daquele homem. A começar pelo grande presente que a humanidade recebeu, que é o Pentecoste, o Espírito Santo. Que Pedro pregou ali e ganhou quase 3.000 almas. Quando Jesus ressuscita em nossas vidas, nós temos uma vida diferente. Nós temos um posicionamento diferente. Mas nós temos que nos movimentar. Nós temos que agir. Aquelas duas mulheres foram ao sepulcro onde Jesus fora colocado e Jesus ali já não estava mais. Pedro deu uma escapadinha e Jesus foi ao encontro dele e ressuscitou na vida dele. E a partir dali, os seus atos foram de excelência. E nós? Jesus ressuscitou na prática, em nós. Os nossos atos, as nossas decisões, as nossas escolhas, como que elas estão? Jesus nos chama para essa reflexão. Jesus nos chama para podermos olhar para dentro de nós. Nós estamos vendo Jesus em nossas vidas.
Nós estamos ouvindo Jesus dizer: tenho que comer aí. Nós estamos ouvindo dentro de nós Jesus dizer: lança a rede. Nós estamos ouvindo Jesus dizer: pastor Zé Carlos, tu me amas? Tu me amas, pastor Zé Carlos? Tu me amas, pastor Zé Carlos? Nós estamos escutando a voz do Espírito Santo. Nós estamos abertos para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Nós somos aprovados para carregar esta cruz? O que diferenciaria aquele homem que carregou a cruz de Jesus comigo, com o presbítero Rafael, Renato, pastor Zé Carlos, pastor Jorge, pastor Marcos? O que diferenciaria aquele homem de cada um de nós? Aquele homem morreu. Vocês tiveram notícia que ele ressuscitou? Não. Não. Então ele é igual a mim. Ele é igual a vocês. Estamos dispostos a carregar a cruz? Estamos dispostos a seguir os passos de Jesus? Que as suas pisaduras nos cura? Eu imagino Jesus andando naquela rua estreita, pequena, curta, deixando rastro de sangue pela rua. Que ele tinha sido ferido, ele tinha sido machucado. E as pessoas que seguiam Jesus, tudo doente. Tudo doente. E Jesus ia à frente, e aquele povo atrás. E aquele povo pisava onde tinha os pingados de Jesus, onde Jesus pisou. E ali eu creio que ali já estava tendo pessoas sendo saradas. Que a palavra é clara: pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas estamos ouvindo a voz de Cristo, estamos com nossos corações abertos, ou não? Ou nós visitamos o nosso corpo, esse sepulcro, e aí a gente tem a notícia: ele não está aí. Das duas, uma. Fazemos uma autovisita, constatamos que ele não está e somos o sepulcro, ou fazemos essa autovisita e constatamos que Jesus está em nós, que ele ressuscitou e habita em nós. Jesus
ele é tão formidável. E não adianta querer escrever livros e livros, falar de Deus, falar de Jesus, querer explicar aquele que não se explica. Escrever livros para explicar Deus é simplesmente pegarmos páginas e sujar de tinta, porque nunca vamos conseguir explicar o inexplicável. Ele é tão inexplicável, ele é tão inexplicável, tão injustificável, que quando a gente vai no livro dos Apóstolos, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tem um cara que inspirava a morte. Tinha um cara que não queria saber, era sarrafo nos cristãos, era tortura, era obrigar os cristãos a blasfemar, era pegar os cristãos e levar para a cadeia, era matar cristão. E tinha um cara que não se importava, pelo ensinamento que ele teve na época. Começou a estudar por volta de seus 4 anos de idade. Já com 15 anos, fera. Esse cara, um dia chegou para os seus sacerdotes e falou: me dá a carta aí. Hoje, olhando aqui, ô juiz, me entrega um mandado aqui para ir prender. Era um Paulo com um mandado de prisão dos cristãos. E ia ele até Damasco. Aí de repente, o inexplicável surge. O inexplicável aparece diante de Paulo, diante dos que o acompanhavam, e Paulo levou um tombo. Foi paralisado. Para aí, Paulo. O seu limite é este. Por que me persegues? Mas Jesus, com a sua grandiosidade, a sua misericórdia, a sua compaixão, não desprezou Paulo. Olha, Paulo, você fez maldade para mim, contra mim, através dos meus. Eu não quero saber de você, Paulo. Você vai para o inferno. Jesus não fez isso. Jesus falou: levanta-te, vá lá. Tem um lugar certinho te esperando, lá na rua direita, lá na casa de Judas. Vai lá, vai lá. Vai lá. E aí de repente o Senhor pega e fala: Ananias! Ananias, tem uma pessoa lá. E essa pessoa está precisando que você vá lá, vai lá. Vai lá e ore por essa pessoa. Mas Senhor, esse aí, isso é perverso, isso é cruel, isso bate, tortura, mata, prende, e não é qualquer um não, são todos aqueles que seguem o Senhor. Aí Jesus falou: vá, eu o escolhi, vá. E Ananias foi, e Ananias orou por Paulo, e as escamas
dos olhos de Paulo caíram. E Paulo passou a enxergar. Passou a enxergar a ressurreição de Cristo em sua vida. A partir dali ele teve uma vida transformada. Quando Jesus ressuscita em nossas vidas, nós temos a nossa vida transformada. Tanto que logo ele foi pregar na sinagoga. Sinagoga, vai lá pregar. Aí já arrumou umas divergências para lá. Aí daqui a pouco tentaram prender ele, e aí ajeitaram lá uma corda de lençol, uma teresa para ele fugir, escapar dali. Já começou o evangelho. O evangelho tem que ter dificuldades. Aquele que está no evangelho, que se predispõe a levar a palavra de Jesus e dizer que vai ser mar de rosas, está enganado. Porém, Paulo estava no momento de aproximação com os discípulos. Aí o que os discípulos disseram? Não, esse aí não. Esse aí não dá. Esse aí não é aquele que queria aprontar com a gente, prender, torturar, etc., que nos perseguia. Mas surgiu uma segunda pessoa, chamado Barnabé. E Barnabé intercedeu junto aos discípulos esta aproximação. Foi esta ponte. Dizendo, não, Jesus ressuscitou na vida dele, ele teve a vida transformada, e ele está pregando o nome de Jesus, até lá na sinagoga lá, ele está levando o nome de Jesus. Esse não é mais aquele não. Receba ele como nossos irmãos. E a partir dali, Paulo começou a ter essa aproximação com os discípulos e seguiram em frente. E Paulo foi a um lugar, deixou uma igreja, foi ao outro, deixou uma igreja, foi, e assim foi seguindo a sua missão. De tanto andar, de tanto se movimentar, foi sacado na cadeia algumas vezes. Mas, em nenhum momento, Paulo se tornou um inerte. Ele esteve em movimento, porque Jesus ressuscitou na vida dele. Paulo, de dentro da cadeia, não era inerte. Ele estava meditando na palavra do Senhor. Ele estava louvando o nome do Senhor. Ele estava ganhando almas para o Senhor. Ele estava escrevendo a palavra do Senhor. E nós? Jesus nos chama para termos um movimento, para agirmos, para sairmos do campo da inércia. Jesus nos chama para olharmos para dentro de nós e podermos ver se Jesus ressuscitou e habita dentro de nós, ou se somos um sepulcro vazio. Ele nos chama para isto, porque Ele não quer que estejamos vazios e ocos. Ele
quer que nós tenhamos só uma atitude: abrir a porta que Ele bate, para Ele poder entrar, arrumar esta casa, poder cear comigo, cear com vocês, poder fazer habitação, moradia, e a partir daí dizermos: somos edifício, moradia, prédio do Senhor. Eu, olhando para tudo isto, eu só tenho a agradecer. Agradecer porque um dia, 17 de novembro de 1976, eu surgi a esta terra. Com 1 ano de idade, eu tive um desmaio. Fui internado. Foi diagnosticado que eu tinha hidrocefalia, água na cabeça. No Hospital Regional Sul, em Santo Amaro, São Paulo. E aí, colocaram uma válvula em minha cabeça com 1 ano de idade. Aos 4 anos, esta válvula entupiu. Houve a substituição. Com 19 anos, o catéter, que é a mangueira que liga a válvula à bexiga, na região do pescoço, do lado direito, deslocou e dobrou. E o líquido começou a parar por ali. E eu sentia fortes dores na região da nuca, dormência na face direita e no braço direito. Procurei atendimento médico no pronto-socorro ZEC, lá em São Paulo. Hospital Regional Sul, onde eu já tinha feito a primeira e segunda cirurgia com 1 ano e 4 anos de idade. Santa Casa de Santo Amaro, lá na Adolfo Pinheiros, em Santo Amaro. Hospital São Paulo, Santa Casa do Arouche, Santa Casa de Clínicas. Eu não consegui atendimento médico em local nenhum. Até que, dessa última vez no Hospital de Clínicas, eu abandonei, falei: não quero mais saber de nada. Eu já estava me achando um lixo ambulante. Entrei no ônibus chorando. Falei: chega, eu não quero saber mais de nada. As dores na nuca aliviou, eu sentia às vezes, mas aliviou. A dormência no rosto, na face direita, aliviou. O braço direito continuava e eu sentia uns apagões rápidos nas vistas. Mas quando foi no dia 20 de maio de 1996, numa segunda-feira, eu acordei cego. Literalmente cego. Chamei a minha sobrinha, não a vi. Chamei a minha irmã caçula, não a vi. Falei: danou-se. Estou cego. Aí eu pedi para chamar um amigo, para vir de carro para me levar para o hospital. Ele não acreditou que eu estava cego. Eu morava no interior da favela, lá em São Paulo. E desci as escadas, atravessei a ponte do córrego, tudo sozinho. Meu amigo não me ajudou, porque ele não acreditava que eu estava cego. E eu cheguei até o carro, na beira da rua, porque eu conhecia o lugar. Eu tinha todo o mapeamento na minha mente.
Cheguei até o carro, que eu vi na hora que ele abriu o carro, a batida de porta, já me direcionei e entrei no carro. Ele ficou meio chateado, como eu estivesse brincando com uma coisa muito séria. Quando chegou na cidade de Dutra, um pouco antes do Autódromo Interlagos, tinha um consultório oftalmo. Aí ele falou, tem um oftalmo aqui, vamos parar? Eu falei, pode parar. Aí quando parou, aí eu abri a porta e fiquei ali parado. Ele falou, vamos. Eu falei, vamos para onde? Daqui para frente não vou mais para lugar nenhum não, rapaz. Preciso da sua ajuda. Aí ele acreditou. E ele chorou. Fui internado 3 dias no hospital, no corredor, sem atendimento. Muitas lutas e muitas dificuldades naquele corredor. Até que, na terceira noite, eu ouvi, Dr. Gustavo, centro cirúrgico, Dr. Gustavo, centro cirúrgico. E aí eu comecei a gritar. Gritei. Até que veio uma enfermeira. Conversou comigo. E ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei. E falei, doutor Gustavo. Ela falou, não anunciou ninguém não. Eu falei, meu Deus, estou delirando. Aí eu falei, olha, eu gostaria de urinar. Ela falou, peraí que vou buscar ali um papagaio. Eu falei, misericórdia. E colocou aquilo, e quem disse que eu consegui urinar? Fiquei a noite inteira com dor na barriga. Aí de manhã veio um enfermeiro, conversei com ele, ele me levou ao banheiro, aí tomei banho, expliquei minha situação para ele, ele falou, vou chamar o médico. Chamou o médico, ele veio, conversou comigo, e ele perguntou, quem foi que fez a sua primeira e segunda cirurgia? Eu falei, doutor Gustavo e doutor Oswaldo. Aí ele falou, tá bom. Ele falou, olha, eu vou mandar você para o quarto, você não pode ficar aqui. Eu fiquei pensando, 3 dias aqui? Tá bom. 5 minutos depois chegou a enfermeira com a cadeira de rodas, já me levou. Eu falei, poxa, tinha quarto lá em cima? E bastante gente no corredor, tá? Tudo bem. Aí eu estou lá, aí chegou esse médico e um outro. E esse médico que tinha me atendido lá no corredor, ficou fazendo as perguntas para mim, enquanto o outro médico tirava líquido da minha espinha e verificava a pressão intracraniana. Ele falou, quem foi mesmo que fez a sua cirurgia? Eu falei, doutor Gustavo e doutor Oswaldo. Ele falou, doutor Gustavo está aí do seu lado. E ele se lembra de você, eu comentei o seu caso, e ele se lembra de você. Aí eu conversei com ele, ele falou, olha, primeira e segunda cirurgia foram feitas, agora será feita a terceira, e vamos trocar esse aparelho. Você está com uma febre, uma pressão intracraniana de 40 graus. Ninguém suporta isso. Tive o desejo de ir ao suicídio. Quando eu fui até a janela do 3º andar corredorado do Hospital Regional Sul, e passei a mão pelaquela janela, para ver se ali tinha algum obstáculo, se tinha alguma grade, que me atrapalharia, me arremessar pelaquele local. Mas cheguei até a janela e de repente me veio aquele pensamento de covardia, que é isso? E é como não? Jesus me pegou nas minhas mãos e me levou até a maca. E eu não tive nenhuma voz falando no meu ouvido, nada, eu não ouvi a voz de Deus falando no meu ouvido, mas explodia dentro de mim uma frase: se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Saí daquele hospital, vim a Araçatuba aprender o braille. Aqui, constituí família. Aqui, concluí meus estudos.
me tornei advogado. Advogo há 19 anos. E até Jesus me chamar, estou pastor. É só pela graça dele. É só pela misericórdia dele. A partir do momento que eu tive uma conversa com Jesus, 31 de dezembro de 2002, em uma igreja aqui em Araçatuba, que eu fui a convite de uma aluna de faculdade. E Jesus ressuscitou para mim ali. Jesus ressuscitou na minha vida ali. Mas nós temos que nos movimentar. Eu tive que sair de São Paulo para vir a Araçatuba. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que abrir os nossos corações. Nós temos que abrir os nossos corações. Cheguei até aqui. Eu sei que muitas coisas têm preço. Muitas pessoas têm preço. Mas muitas coisas têm valor. E muitas pessoas têm valor. E Deus me ensinou a reconhecer as pessoas que têm valor. E hoje eu não posso deixar de dizer a cada um de vocês, em nome da igreja sede o Brasil para Cristo de Araçatuba, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido e por estar aqui hoje e poder dizer obrigado, pastor Zé Carlos, pela oportunidade de te conhecer. Obrigado, irmã Dora, por a oportunidade de te conhecer. Em nome da igreja sede o Brasil para Cristo, eu agradeço o pastor Zé Carlos e a irmã Dora. Em nome da Umasbrac, eu agradeço ao irmão Renato. Agradeço muito ao irmão Renato. E a irmã Andréia também é esse carinho. Em nome de todo o corpo diaconato, eu agradeço por Deus a vida do irmão Rafael, presbítero Rafael, e a irmã Ariadne. Rafael não sabe, mas ele não imaginou tanto que eu aprendi com esse mestre. E eu agradeço muito a Deus, por Deus ser tão gracioso de ter este homem nos trabalhos aqui da igreja. Eu agradeço em nome das mulheres do FEBRAC, na pessoa da irmã Luísa. As mulheres, se não fosse elas, os homens nem existiriam. Embora poderiam defender que Adão, primeiro, né? Mas Adão serviu para ceder a costela, para que a mulher fosse gerada. Dali para frente, o ventre foi da mulher. Agradeço muito o corpo do FEBRAC, na pessoa da irmã Luísa.
Eu não poderia deixar de agradecer o irmão Felipe e a irmã Jaque. Um casal dedicado, um casal que não mede esforço para acompanhar, evangelizar e trabalhar e participar da vida dos jovens do ministério. O casal que cuidou da minha filha. Agradeço muito a vida desses dois. Muito obrigado, Felipe, irmã Jaque. Vocês cuidaram de uma pedra preciosa que eu tenho. E obrigado por este carinho, por esta dedicação. Continue assim. A Mini Brac está aí, e está vindo mais um, e virá mais outros. Daqui a pouco estarão na Jubrac. Que vocês continuem com esse pique, com essa dedicação, com esta entrega. Eu posso dizer a vocês que todos vocês, sabe o que é bom? Você vai falar assim: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas sabia que é bom ser cego? Sabe por quê? Porque quando a pessoa não enxerga, vê todo mundo igual. Não tem distinção de pessoas, de cor, de raça, de nada. É tudo igual. Isso me deixa muito feliz de Deus me dar essa dádiva de poder ver todos iguais. Eu agradeço muito a Deus por este corpo de Cristo que aqui está. Eu agradeço na pessoa dos pastores, na pessoa do nosso irmão Jorge. O pastor Jorge é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. A gente conversa muito pouco, mas eu tenho carinho pelo irmão Jorge e irmã Ângela. E fica esse carinho, esse agradecimento aos pastores, na pessoa do pastor Jorge. Saibam que eu, por onde me movimentar, eu carrego a referência de cada um de vocês. Esse jeito dócil do pastor Zé Carlos, uma pessoa amorosa, calma, temperada. Isso é tão bom, meus irmãos. Tão bom. É isso aí.
a gente tem o nosso momento. Mas eu já estou com saudade de vocês. Eu já estou com saudade de vocês. Eu ouvi uma frase um dia desse. Falei, bom quando é saudade. Quando não é batendo poeira dos pés. Eu dei risada, né? Falei, é verdade. Saudade de vocês. Saudade de vocês. E eu, a Luzia e a Letícia, estamos nós não estamos indo embora. Vamos dizer assim, nós estamos indo tirar uma temporada fora. 1 ano, 2 anos, não sei. Mas nós estamos apenas tirando a temporada. Digamos aí 1 ano sabático. Tá bom? Não estamos falando, pastor, vou embora, estamos saindo da igreja. Não, não é isto. Estamos em um movimento. E nesse movimento, eu gostaria de fazer um pedido para a igreja. Já estou para encerrar. Jesus apareceu a Paulo. Mas depois Jesus pediu para que um homem fosse orar para Paulo. E Jesus também colocou no caminho de Paulo um homem chamado Barnabé. Então, eu peço a cada um dos irmãos, onde vocês estiverem, em todas as orações, gente, estou falando todas as orações que forem fazer a partir daqui, sejam Ananias e Barnabés em nossas vidas. Orem e intercedam por nós. Onde estivermos, ore a Deus para que cuide de cada um de nós. Precisamos de muita oração. Muita oração.